A geopolítica global, ela é formada por interesses, pela política dos interesses, não política do que eu acredito que seja melhor para mim. Então, quando o Brasil vai se relacionar com um país, o Brasil, os Estados Unidos, o Sudão do Sul, eles têm a visão de qual país pode lhe ajudar mais em questões geopolíticas. Não se esse país é uma ditadura ou se é uma democracia. É muito comum na internet a gente ver esse tipo de debate, né? Esse tipo de fala. O país é uma democracia, o país é uma ditadura, nós devemos se misturar apenas com democracias, ou principalmente com democracias. Só que esse discurso é extremamente falho, errôneo e errado, né? Porque não existe esse negócio de democracia nas relações comerciais. Então o Brasil deve sempre seguir o seu lado, né? O lado que vai lhe favorecer mais, mesmo que não seja visto como um bom moço internacional para alguns. Mas aqui na internet a gente vê vários canais aí que falam sobre isso. O Brasil está se misturando com ditaduras, sendo que o Brasil é muito mais vantajoso você ter uma relação com a China do que com os Estados Unidos. Porque primeiro que a China é um país emergente. A China é um país que produz produtos mais em conta do que os Estados Unidos, historicamente também assim. E outro, o Brasil vende muita coisa para a China. Né? O agronegócio brasileiro é muito forte, né? As relações do agro-brasileiro com a China. Então, para o Brasil não compensa e não tem nenhuma relação ter, por exemplo, uma inimizade com a China. Com os Estados Unidos, o Brasil também não pode ter nenhuma inimizade, até porque a gente está falando aí da polícia global, sem querer colocar termos pejorativos, e sim termos que realmente cabem aos Estados Unidos. Então, assim, o Brasil, assim como qualquer outro país, tem que sempre buscar o seu interesse, sempre buscar aquilo que é melhor para o Brasil. Não importa com quem está se relacionando. Na época lá da Segunda Guerra Mundial, o Brasil por pouco ali não foi pro lado da Alemanha. Daí hoje, inclusive chegam a chamar o Vargas de fascista, ou que ele flertou ali com aquela possível, né, questão. Mas na verdade foi que o Vargas tentou ser o mais pragmático possível. E acabou que ele acabou escolhendo o lado certo da história, né? O final, o lado certo é muito relativo, né? Porque o que os Estados Unidos, né, e o que a União Soviética, né, fizeram também quando fizeram o contra-ataque, né? Quando finalizaram a guerra, também são questões bem questionáveis. Né? Os Estados Unidos destruíram duas cidades, deixaram a pó, né, com as bombas nucleares. Então, o que é certo na geopolítica é muito relativo. Quem ganha a história conta, melhor, quem ganha as guerras conta a história. Né? Se a Alemanha tivesse ganhado, hoje nós estaríamos em outro regime. Né? Ainda bem que não ganhou, né? Porque o regime alemão era muito pior do que o regime americano. Porém, o Brasil não pode se submeter a questões que não lhe dizem respeito. Então, o Brasil tem que sempre procurar o seu caminho. Então, por exemplo, esses dias aí a Janja, ela mandou lá o Elon Musk, eu não vou nem falar aqui, né, quem pesquisou aí. Então, o Brasil não pode se meter nesse tipo de polêmica, não pode se meter nesse tipo de falta de noção, né? Assim como o Bolsonaro, né, quando o Biden ganhou, não reconheceu a vitória do Biden, demorou muito tempo para reconhecer. Se é que reconheceu, vou falar para vocês que eu nem lembro se reconheceu. Então, o que a Janja fez, né, xingando Elon Musk, que praticamente já é um ministro, né, só falta o Trump assumir para ele se tornar um ministro. Então, lá para janeiro já vai ser empossado. É muito difícil, né, por relações o Brasil com outro país estrangeiro. Então, o Brasil não pode se meter em polêmicas, o Brasil tem que ser imparcial, deixar os caras se quebrar lá. Então, por exemplo, relações com Israel. Se for vantajoso para o Brasil, ótimo. Relações com a Palestina, relações com qualquer país, com a Rússia, com a Ucrânia. O Brasil não pode se meter em questões internas. Então a geopolítica ela não funciona como um negócio, eu vou ser do bloco das ditaduras. A gente vê aí um certo canal no YouTube que fala isso. Eu sou dos blocos das democracias. Gente, isso é uma das coisas mais ridículas, né, que eu já ouvi. Inclusive, eu não entendo como certos canais aí tem milhões e milhões de seguidores falando uma besteira dessa. Apesar que
tem canais que são muito importantes, até um desses que eu estou falando, é um canal realmente muito, muito bom quando você fala sobre geografia, questões naturais. Mas quando vem com esse papo aí, de eixo de ditaduras, isso é uma das coisas mais idiotas e ridículas que a gente tem que escutar. Porque isso não faz sentido para a geopolítica. Então, o Brasil não vai se relacionar com a China porque a China é democracia ou ditadura, não. O Brasil se relaciona para a China, com a China, vendo que a China pode lhe fornecer de matérias-primas, né, de produtos industrializados, que hoje é o principal. E a China é a mesma coisa. O que a China pensa no Brasil? Exportador. Que vai mandar lá gado, melhor, soja, gado, sei lá, frango, né, etc. O que o Brasil mais produz, né? Então, o Brasil, ele tem que sempre olhar o seu lado, o que é melhor para o Brasil. E não ficar com esse papinho bobo aí de ditadura, democracia. Gente, isso não leva a nada, isso é a maior besteira, isso é a maior falta de noção. E é ridículo a gente ver na internet isso como se fosse ciência, né? Então, sejam críticos aí, né? Esse tipo de conteúdo, beleza? Abraço, pessoal, até mais.